Olá, eu sou o João de Vasconcelos e esse é o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem trabalha para resolvê-los. Hoje a gente vai falar de segurança pública. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2018 o Brasil registrou 57.358 mortes violentas, uma taxa que representa 27,5 mortes por 100 mil habitantes, a mesma situação que o país vivia em 2013. O mesmo ano também mostrou o aumento do feminicídio, que teve um crescimento de 11,3%. E as armas de fogo também aparecem nos dados. As ocorrências de porte e posse legal de armas cresceram 7,5% em relação ao ano anterior. E tem outra coisa, o desafio também é o sistema prisional. Segundo o próprio estudo, das mais de 720 mil pessoas encarceradas, 32,4% delas não foram julgadas. Além disso, está cada vez mais lotado. Enquanto havia cerca de 230 mil presos em 2000, o número cresceu para mais de 720 mil em 2017. Os dados ainda mostram que enquanto os gastos do governo na área totalizaram 91,2 bilhões em 2018, equivalente a 1,34% do PIB, esses valores não estão sendo usados em áreas que realmente podem trazer resultados, como inteligência e investigação. Para a gente entender melhor esse tema complexo, eu, a Natália Almeida e o Arthur Melo do CLP, conversamos com a diretora do Instituto Lula e mestre em Direito Político Econômico, Tamires Gomes Sampaio. Mas antes da gente começar, eu quero deixar um recadinho. Se você gosta desse podcast e de todos os conteúdos que a gente faz no CLP, não deixe de acessar nossa página no Catarse e apoiar nossos projetos com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar catarse.me/CLP e, como sempre, o link vai estar na descrição do episódio. E outra coisa, se você quiser saber mais sobre segurança pública, desenvolvimento e os pilares do ranking de competitividade, assine a nossa nova newsletter mensal, a Desenvolvimento em Perspectiva. Ela foi lançada junto com esse podcast e a edição em dezembro fala exatamente sobre a segurança pública. Você pode acompanhar mais em 2020, mensalmente, o contexto de cada um dos pilares do ranking de competitividade. É só acessar bit.ly/desenvolvimento em perspectiva e você faz o cadastro para receber a próxima edição. Além disso, você pode conferir a última enquanto espera. Como sempre, o link também vai estar na descrição do episódio. Vamos para a conversa? Natália, primeira vez participando do Coisa Pública, conta pra gente quem é você no Estado Democrático de Direito. Bom, eu sou a Natália, eu me formei em jornalismo agora na Casper Libero e faço parte do CLP, tô em competitividade, tô em mobilização e tô participando dessas mudanças do CLP. Tamires, agora conta pra gente então, quem é você no Estado Democrático de Direito? Olha, eu sou a Tamires, sou mestra em Direito Político Econômico pelo Mackenzie, fui formada pelo ProUni também lá em Direito no Mackenzie. Eu estudo racismo estrutural, pesquisa de genocídio da população negra e tenho uma perspectiva crítica sobre o que é o Estado Democrático de Direito no Brasil. Porque a democracia e esse Estado democrático, ele chega para uma parcela e não para outra. Então eu, como uma jovem negra da periferia de São Paulo, da Zona Leste, sendo advogada agora, sendo mestra em Direito, eu meio que tento reverter uma ordem que é posta pra gente historicamente, desde a abolição da escravidão. Se eu fosse responder isso, né, quem sou eu no Estado Democrático de Direito, eu diria que sou uma ativista para que ele realmente seja democrático para todos os cidadãos, não só para uma parcela privilegiada historicamente no nosso país. Militante do movimento negro, feminista, de esquerda. Muitas coisas e muitas coisas importantes, né? A gente, no CLP também, a nossa luta constante para que o Estado seja realmente democrático. Então, todas as iniciativas do próprio ranking de competitividade, a gente trabalha nele para que o país seja mais democrático e para que a gente tenha mais desenvolvimento com um foco mais amplo também. Hoje a gente vai conversar então sobre segurança pública e eu queria entender de você, na sua perspectiva, o que é segurança pública, né? O que envolve uma política de segurança pública para a gente ter uma base para a nossa discussão? No meu TCC, no trabalho de conclusão de curso, na graduação, eu pesquisei sobre segurança pública e cidadania, genocídio da juventude negra no Brasil. E eu uso uma concepção de segurança pública que é formulada pelo Humberto Fabretti,
que é um advogado criminalista e pesquisador sobre segurança pública no Brasil. E ele fala que a segurança no Brasil ela tem 2 pilares, que um é baseado na manutenção da ordem e outro na prevenção de riscos. E que isso, por conta da nossa história, faz com que essa ideia de segurança pública, então todas as forças que envolvem ela, desde a Polícia Militar, o Estado, ela faz com que uma parcela da sociedade apenas seja protegida em detrimento de uma outra parcela que é criminalizada. A gente tem, por exemplo, a Polícia Militar. Hoje no Brasil, como ela é dada, ela foi criada há muitos anos atrás em uma perspectiva de controle de corpos negros e pobres. Na época da escravidão dos escravos, logo após a abolição dos negros e negras que foram libertos. Então a gente tem uma herança, né, de uma lógica de uma segurança que em tese deveria proteger toda a sociedade, deveria proteger os nossos direitos, né, de liberdade, etc. Mas que na prática criminaliza uma parcela em detrimento de outra. Então eu acho que isso é uma base assim para discutir segurança pública no Brasil. E aí tem uma série de conceitos que foram criados depois em relação a segurança pública cidadã, segurança humana, que tentam humanizar, tentar fazer com que a segurança pública não seja apenas só sobre violência e polícia militar na rua, mas que seja sobre manter uma ordem pública que não seja uma ordem de manutenção do status quo de violência, mas que seja uma ordem de garantia de toda a população ter acesso a direitos, assim, ter acesso a política pública, de lazer, cultura nos bairros, de ter acesso a uma vida segura. Né? Isso é uma perspectiva que também está sempre em discussão na própria população, né? Por que a gente vê que em toda eleição, toda discussão que tem, a segurança pública é sempre um tema tanto de discordância, mas de tanta importância, que todo mundo acha que é um problema gigantesco no Brasil e realmente é? Por que isso está tão claro nas pessoas e qual que é a percepção que elas têm disso? É porque segurança pública é sobre a nossa vida, né? É sobre a gente sair na rua e não ter medo de ser assaltada, ou de uma mulher ser estuprada, ou de um jovem negro ser assassinado, ou de uma pessoa da periferia também ser assassinada de forma violenta, assim. Eu tava vendo uns dados agora para finalizar meu mestrado, e o Atlas da Violência que saiu esse ano, que fala sobre os dados de 2017, fala que todos os dias 175 pessoas morrem de forma violenta. Isso significa que a cada 8 minutos uma pessoa no Brasil é assassinada. Em 2016 teve a CPI sobre o assassinato de jovens no Brasil, e nessa CPI falou que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então são 64 mortes mais ou menos assim por dia. A gente vive num cenário que é quase um cenário de guerra, né? De guerra contra os negros, de guerra contra a periferia. E para quem vem desses espaços, que passa por um processo de igualdade social, que envolve não só assassinato, mas que envolve roubo, que envolve furto. E aí, todo um clima que é construído pelos programas policiais, né? Por exemplo, da Atena, que fica mostrando a violência é um problema, e o crime é um problema, e os criminosos, e tem que ter pena de morte, e tem que ter prisão perpétua. Então, a televisão também tem um papel muito importante em relação a esse clima de denunciar a falta de segurança, mas ao invés de denunciar para construir um processo que isso seja prevenido, não, denuncia, cria um clima de insegurança e cria um clima nas pessoas de tentar achar que o que vai resolver a segurança pública é insegurança para mais pessoas. Então é polícia militar na rua, é a polícia ir pra rua e atirar para matar, como falou o governador Dória, pena de morte, prisão perpétua. E falar em pena de morte num país em que mais da metade da população carcerária sequer foi julgada em primeira instância é muito surreal, porque tem gente que a sentença é transitada em julgado e que depois disso tem casos de sentenças que são anuladas. Imagina uma pessoa que é condenada à morte, né? Depois se descobre que na realidade ela é inocente. O que você faz, né, com isso, né? Como é que você devolve a vida das pessoas? Você não consegue devolver 10 anos de prisão, 5 anos de prisão, 30 anos de prisão, mas pelo menos dá pra você soltar ela e ela tá livre. E se você mata ela? Né? Como que o Estado devolve a vida das pessoas? Não devolve. Então, eu acho que esse clima de insegurança e essa pauta ser muito importante é porque realmente ela é. Porque se trata da nossa vida, se trata da nossa liberdade, se trata da gente conseguir fazer as coisas, sair de casa com tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um processo de políticos e de meio de comunicação que trabalha isso de uma forma que não traz mais segurança para as pessoas, muito pelo contrário, que gera mais insegurança, que gera um clima e uma ideia
de que o que vai resolver, na realidade, é um processo que vai aumentar mais ainda a violência. Justamente nisso, eu queria fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta que a pessoa que está ouvindo esse podcast tenha na cabeça. Inclusive, é dito isso muito quando a gente começa a debater novas formas de segurança pública, que é: como é que a gente vai, abre aspas, combater a bandidagem se não é com armas? Se o tráfico de drogas tem muita armas, tem muito dinheiro, às vezes são melhores treinados do que a polícia, como que a polícia vai entrar lá? É com flores, Tami, que a gente vai resolver? Olha, eu vou dar uma resposta polêmica. Primeiro que é assim, se a gente for avaliar o sistema penal, o sistema prisional hoje, um pouco mais de 30% estão presos por conta de tráfico, crimes relacionados à droga. 37%, se eu não me engano, é roubo ou furto. E aí, se a gente só pegar isso aqui, é quase 70% das pessoas que estão presas. É drogas e crimes contra o patrimônio. Eu, pessoalmente, acho que a lei de drogas, né, o debate sobre drogas no Brasil, ele deveria ser tratado como saúde pública e não como segurança pública. Porque a escolha sobre o que é droga ou não, ela é muito subjetiva, ela passa por quem usa essa droga, e dependendo de quem usa, ela é criminalizada ou não. Por exemplo, na Maria Antônia, que é a rua ali do Mackenzie, tem um monte de jovem do Mackenzie que usa maconha todos os dias. Nos bailes, classe média alta, muita gente usa êxtase, cocaína, maconha também, e ali naquele espaço elas não são criminalizadas. Agora, do outro lado da Consolação, ali mesmo no Mackenzie, na Praça Roosevelt, você tem uma rodinha de jovens negros periféricos usando maconha, a polícia militar vai lá de forma, assim, aterrorizadora, assim. Isso sem pensar em bairros periféricos, eu só tô falando de uma mesma região, que é uma avenida que separa, né, quem tá em um espaço e quem tá em outro. Por que tem essa diferença? O debate da descriminalização das drogas e tratar isso como saúde pública e não como segurança pública já ia resolver uma grande parte disso, porque quando a gente cria essa lógica de que as armas, né, vão resolver, então esse clima de guerra às drogas, de combate aos traficantes, os verdadeiros traficantes não são os que estão na favela. A gente tem casos, assim, de helicópteros que foram encontrados com centenas de quilos de cocaína, de avião da FAB que foi encontrado com cocaína. Então, temos uma série de pessoas no poder do Estado brasileiro hoje que está relacionado a essa política de guerra às drogas e que é criminoso. Adianta você ir na favela, atirar para matar em um aviãozinho e isso vai resolver? Isso não resolve. E para além do que eu acho, assim, do que eu pesquiso sobre segurança pública no Brasil, as armas e a violência, ela só vai atiçar mais e mais violência. Uma forma de resolver esse clima de segurança é garantindo política pública, por exemplo, né? Porque aí os crimes contra o patrimônio, que é a outra parte que eu comentei, né? Roubo e furto. Tem muita gente que tá presa hoje porque roubou pão para comer. Tem muita gente que tá presa hoje porque vive um estado de pobreza. O Estado, ele tem que trabalhar para resolver esses problemas de criminalidade. E uma forma que ele vai conseguir trabalhar é garantindo política pública para que as pessoas tenham acesso a questões básicas, que é casa própria, que é comida, que é o mínimo básico para existir, né, para sobreviver. Isso já resolveria uma grande parcela dos crimes contra o patrimônio que existem. E aí, uma outra grande parcela que se resolveria mais ainda é lidar com o debate sobre drogas, não de uma forma de segurança, mas de uma forma de saúde pública. Legaliza as drogas. Assim como outras drogas que são legalizadas, como é o café, como é a Coca-Cola, como é o açúcar, como é a cerveja e o álcool, porque são drogas. O que é droga no Brasil? E por que algumas substâncias que têm uma incidência sobre o nosso corpo e a nossa mentalidade, o que a gente sente na hora, elas são criminalizadas e outras não são? Quem que lucra com essa guerra às drogas? E quem que lucra com as mortes que essas guerras às drogas geram no Brasil? Sabe? Acho que isso é uma coisa que também tem que ser discutida. E é por isso que eu acho que não se resolve com armas e também não se resolve com flores. Se resolve com política pública de redução da desigualdade social. Se resolve com política pública de discutir com as pessoas o que são essas substâncias, o que elas fazem com os nossos corpos. Com certeza. Isso é um problema complexo, que é uma coisa que a gente discute bastante aqui no CLP também, que é multifacetado, né? Não é uma solução única para um problema, não é uma solução simples, né? E uma dessas coisas que eu percebi na sua fala também, que é outra questão que a gente queria fazer contigo, que tem essa discussão de que o Brasil prende mal também, né? Que ele justamente prende por essas coisas pequenas. Então, furto de um pão, ou então um shampoo na farmácia, e não tem uma investigação muito aprofundada, não tem uma capacidade investigativa grande para crimes hediondos, essa coisa
assassinato é muito mais como difícil de prender, então você vê um crescimento grande da população prisional por conta desses crimes menores, mas ao mesmo tempo não tem uma investigação aprofundada de crimes mais pesados. Por que isso acontece aqui? Em 1850, quando o Estado começou a ter um processo de sinalizar para a Inglaterra que ia abolir a escravidão no Brasil, a elite escravocrata ela precisava descobrir uma forma de conseguir o lucro e mantendo o status que eles tinham econômico sem o tráfico de escravos, porque o tráfico de escravos, não sei se da história do mundo, assim, mas foi um comércio que gerou muita grana pra muita gente. E se a gente não podia mais lucrar com a vida das pessoas, com o que a gente ia passar a lucrar? E aí, em 1850, foi feita uma lei, a Lei Eusébio de Queiroz. E essa lei, ela encerra o tráfico de escravos. E nesse mesmo ano, foi feita a Lei de Terras no Brasil. E é uma lei de terras que inviabilizava a conquista de terras para escravos ou ex-escravizados, né? Escravos você nem tinha condição, mas para ex-escravizados, né? As pessoas libertas. E para os indígenas, que garantiam um acesso para os imigrantes europeus que estavam vindo para cá. E que passava a tratar a terra no Brasil como propriedade e como uma propriedade que podia ser utilizada como lucro. Então, no marco desse ano, o Brasil e a elite, né, brasileira na época, passou a pensar uma forma de substituir o lucro que eles tinham com o tráfico humano de pessoas, com a vida das pessoas, para a propriedade. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque em 1878, quando a gente aboliu a escravidão, que foi 38 anos depois disso, uma parte das terras aqui já estavam já loteadas, né? Então as pessoas já passavam a utilizar a terra como mercadoria. Isso até hoje, se a gente for pensar, né, a questão imobiliária, especulação, etc., é grande parte. E aí os grandes fazendas e grandes terrenos, a luta sobre terra no Brasil é uma das principais lutas que a gente tem aqui. Não à toa não se fez reforma agrária nunca, né? Desde a abolição da escravidão. E a terra é um espaço sobre isso. Então, tô falando isso por quê? Porque a propriedade no Brasil, ela é um dos principais pontos que garantem o lucro e a manutenção do status quo de uma parcela que vem desde a abolição da escravidão, que naquela época lucrava com a vida das pessoas e que hoje passaram a lucrar com a propriedade, com mercadoria, com a terra. E quando você faz esse processo, na minha avaliação, a propriedade privada, né, as terras, a mercadoria, ela passa a ter mais valor e ser mais valorizada do que a vida das pessoas. É isso, para uma parcela da sociedade, essa parcela que tem poder econômico que também está na política, a propriedade tem mais valor do que a vida das pessoas, do que o que as pessoas comem ou do que o acesso, porque grande parte lucra com a desigualdade, grande parte gera essa desigualdade, não busca terminar com ela. Então, eu acho que o judiciário, ele é um pouco reflexo dessa lógica, né, que é estruturada no nosso país, assim. Porque as pessoas que têm acesso ao judiciário, seja o Ministério Público, seja juízes, desembargadores, agora eu acho que tá começando a mudar, porque com a política de cotas, com o ProUni, com um processo de democratização no acesso à universidade, às faculdades de direito, a gente tá começando a ter pessoas negras, periféricas, que ocupando essas faculdades e ocupando, né, podendo ocupar esses espaços, né, de juiz, de desembargador, de promotor de justiça. E aí você começa a mudar um pouco a mentalidade dessa instituição, porque a instituição, ela também, para além da estrutura social, ela reproduz as pessoas que fazem parte dela, né. Então, eu acho que é sintomático o judiciário. Se eu não me engano, são 11% das pessoas que são presas que está relacionado ao homicídio. Se eu não me engano, é 11%. É sintomático que a gente vive num país em que a cada dia 175 pessoas são assassinadas, a cada 8 minutos 165 pessoas. E aí, assim, uma pessoa é assassinada. Assim. É uma vida, é uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, uma filha, um amigo. E isso não é pesquisado. E aí tem uma série de dificuldades que envolve ter estruturação para a Polícia Civil conseguir pesquisar e etc. Mas por que o Estado não foca nesse tipo de investigação, né? Na vida das pessoas, que em tese deve ser o nosso bem mais precioso, porque sem a vida a gente não tem nada, não existe ser humano sem isso. Mas não, o Estado ele busca e prefere prender pessoas que roubam shampoo, como você comentou, para lavar o cabelo. Eu acho que tem relações, sabe, essas questões.
E isso tá um pouco ligado aqui, sabe? A esse momento, a 1850, 1888. A promulgação da lei de terras, ao fim do tráfico de escravos, ao que a gente lucra e o que a gente não lucra. A vida das pessoas não pode mais ser um lucro pra gente, é a propriedade, então a propriedade que é a prioridade. Não é a vida. Ô Tami, e sobre a agenda que nós comentamos no início, né? A gente quer saber um pouquinho mais sobre a sua opinião, né? Como que ela pode melhorar esse cenário, se você acha que ela pode melhorar também, ou se só é mais uma proposta. A agenda da semana que vem. Isso, da semana que vem. Então, Segurança Pública e Direitos Humanos. Do que eu li, né, da matéria, da chamada dessa comissão e da agenda que eles vão apresentar, eu acho que é muito importante. A gente precisa começar a discutir segurança pública não como polícia militar na rua, não como policiais atirando pra matar pessoas. A gente precisa discutir segurança pública dessa forma, né, que é a segurança para todos de todas as formas, não uma manutenção da ordem, prevenção dos riscos, porque a manutenção da ordem, ela passa por uma manutenção do status quo e de como a estrutura social e de como essas pessoas são privilegiadas ou não são, né, da proteção de uma parcela. E a prevenção do risco é o quê? Para eu prevenir que tenha alguma mudança nessa estrutura, eu encarcero e criminalizo a parcela que eu acho que tem condição de transformar essa estrutura, e enquanto eu tô protegendo, a que garante isso acontecer no dia a dia, assim. Então, acho que segurança pública não é isso. Segurança pública, em uma perspectiva de direitos humanos, em uma perspectiva cidadã, ela tem que estar ligada à garantia dos nossos direitos sociais, civis e políticos, assim. Tem que estar relacionada à garantia da liberdade, né, e da vida das pessoas, acho que principalmente, que é a gente não ter medo de sair na rua, seja mulher, por ter medo de ser estuprada, né? Ou seja, um homem negro, jovem, da periferia, ter medo de ser assassinado. E aí, se você pensa a segurança pública numa perspectiva de direitos humanos, uma perspectiva de garantia de direitos, uma perspectiva de que, olha, a gente precisa pensar em prevenção disso, então a gente precisa pensar em espaços públicos de lazer e cultura nas periferias, a gente precisa pensar em política pública de educação, de saúde nesses espaços, a gente precisa pensar em política pública de redução de desigualdade nesses espaços, né? Isso com certeza já iria evitar uma série de crimes que acontecem. Hoje a gente tem um sistema de segurança pública meio confuso, fragmentado, né? Você tem uma guarda civil metropolitana, você tem uma polícia militar, você tem uma polícia civil, uma polícia federal, sistema de investigação difuso, tipos de delegacias diferentes. E aí a gente queria saber como você vê iniciativas tipo o Sistema Único de Segurança Pública, né? O SUSP, e se você acha que isso ajuda a resolver o problema ou não. Eu acho que isso ajuda se tiver ligado a uma perspectiva de desmilitarização da polícia no Brasil. E aí essa agenda de desmilitarização da polícia militar, que envolve até a polícia civil, porque a polícia civil no Brasil também é militarizada, também tem uma lógica, né, militar, de pressão, etc. Se você unifica todas as polícias e você constrói um processo de carreira única, em que o policial entra na base, ele tem condição de ascender, em que tenha uma formação em direitos humanos para esses policiais, em que, por exemplo, os policiais não tenham acesso a documentos internos, como o que vazou há alguns anos atrás da polícia de Campinas, né, que mostra que, olha, o perfil de criminoso que vocês têm que ir atrás na rua é esse aqui, né, que é de um jovem negro. Eu acho que esse processo de unificação da polícia resolve, mas tem que estar relacionado a uma política de desmilitarização, e isso passa por uma construção de carreira única, isso passa por uma formação de direitos humanos, isso passa por uma formação sobre racismo estrutural na nossa história, assim, pra gente desvincular essa ideia de que só por ser tal perfil, essa pessoa ela é um potencial criminoso. Isso passa necessariamente, inclusive, porque não adianta a gente unificar a polícia e fazer todo esse trabalho de direitos humanos e de formação e etc, e de lógica em como a carreira dos policiais funcionam, para evitar também um processo de corrupção interna, inclusive. Não adianta a gente fazer tudo isso na ordem, na instituição da polícia militar, sem fazer um trabalho nos meios de comunicação também, porque aí a sociedade, de certa forma, por conta desses programas policiais que falam sobre violência e etc, elas necessariamente apoiam, porque elas, nesse clima de insegurança, de achar que a polícia realmente tem que ir pra rua, ela tá ouvindo todo dia, olha, a polícia tem que ir pra rua, tem que atirar pra matar, as pessoas são criminosas, olha o tanto de bandido, bandido bom, bandido morto. Se essa lógica não parar de ser reproduzida, essa questão de segurança não se resolve. E aí, assim, tem um exemplo claro que aconteceu essa semana em Paraisópolis, assim, 9 jovens foram assassinados pela polícia, que encurralaram eles em um baile funk, e aí, nas redes, né, e na rua, assim, você falando com as pessoas, tem
opiniões diversas sobre isso. Tem as pessoas que falam assim, e funk não é cultura, funk não é música. Se não tivesse no baile funk, não tinha morrido. A polícia militar tá fazendo o trabalho dela. Tem gente que fala isso, reproduz isso das pessoas que falam, não, gente, olha, é um absurdo. As pessoas têm que ter acesso à cultura. Funk é música, é um estilo musical da periferia. Tem que ser respeitado. A juventude precisa de espaço de lazer e cultura nas periferias, nos bairros delas, para conseguirem se divertir, que é uma questão básica. A polícia militar não pode encurralar as pessoas. A polícia militar, ela em tese deveria proteger. Só que na lógica de como ela foi construída, historicamente, não é isso. E eu posso fazer só uma pergunta em seguida, que aí, de novo, assim, eu acho que é uma pergunta que tá na cabeça de muita gente que tá ouvindo, mas se a polícia for desmilitarizada, a gente já tem a polícia, né, que mais mata e mais morre do mundo. Não vai morrer mais? As pessoas pensam que desmilitarizar a polícia é tirar a arma dela. Desmilitarizar não é tirar a arma da polícia. Desmilitarizar é transformar essa lógica de como a instituição polícia funciona. Passa por construir uma carreira única, transformar um pouco a lógica de como a hierarquia na polícia funciona, passa por formação em direitos humanos da polícia, passa pela instituição polícia militar entender que elas não têm que ir pra rua pra matar as pessoas, ou que eles não são... É isso, porque eles são um braço armado do Estado. Então ele tem um poder de força muito grande, mas isso não significa que esse poder tem que ser usado todos os dias. Isso não significa que esse poder tem que ser usado de forma arbitrária, como é. Porque essa que é a questão. A polícia militar nos Jardins, ela é uma coisa muito diferente do que ela é em Goianazes. Porque para uma parcela da sociedade que está relacionada ao CEP, onde essa pessoa mora, que está relacionada ao gênero, que está relacionada à cor, né, raça dessa pessoa, ela trata de um jeito e outras não. A gente tem uma polícia que mais mata, que mais morre no mundo, por conta dessa lógica de violência, porque violência gera mais violência. Parece uma coisa de clichê, mas é um fato. E assim, a cada 8 minutos é uma pessoa morta de forma violenta. E é um policial morto por dia. A relação ela é muito diferente também, porque é isso, é a polícia que tem arma. Ela é o braço do Estado armado. E uma das propostas dessa proposta que vai vir sobre segurança pública e direitos humanos é justamente a valorização também do profissional de segurança pública, porque é o braço da força do Estado, mas ao mesmo tempo ele também está morrendo na linha de frente e precisa mudar a forma como isso é operacionalizado. Você antes também comentou dessa questão de que segurança pública passa por políticas públicas de diversas áreas e que isso pode realmente trazer uma mudança da lógica sistêmica do país, e isso também vem a longo prazo. Mas quando a gente pensa para o curto prazo, porque a população ela fica em cima da segurança pública justamente porque eles estão com medo agora, eles estão vendo essa realidade de uma pessoa a cada 8 minutos morrendo todos os dias no Brasil agora, e isso causa um certo desespero em todos nós, né? E como que isso, ao mesmo tempo que você cria políticas públicas que vão mudar essa realidade a longo prazo e vão mudar a lógica da polícia militar também a curto, médio prazo, como que a gente agora olha para isso e tenta mudar um pouco dessa realidade de forma menos violenta e de forma que vá resolver efetivamente esses problemas? Eu acho que necessariamente passam por tudo isso que a gente discutiu até agora. Na minha avaliação não tem outra resposta. Porque não existe solução mágica para trabalhar o problema de segurança pública no Brasil, porque é um problema que está sendo arrastado e construído, né, uma lógica, há mais de 300 anos. As políticas públicas, a formação de direitos humanos para o policial, pensar em um controle social na polícia, sei lá, algum conselho, participação da população, né, dos civis, de movimentos, em diálogo com a polícia, acho que é uma resposta. Pensar essas políticas públicas, pensar espaço. Porque, por exemplo, vou voltar no caso de Paraisópolis. Se a gente tivesse um espaço em Paraisópolis, em todas as periferias, em que os jovens pudessem ouvir música, dançar e se divertir, um espaço assim específico para eles ali, né? Isso resolveria, não ia ter um baile no meio da rua. E isso evitaria toda a confusão que foi construída naquele espaço em relação à polícia militar acuar as pessoas e jogar bomba e pessoas morrerem pisoteadas e sufocadas. Investimento público envolve vontade do Estado de resolver, que é garante espaço de cultura e lazer na periferia para a juventude. Isso resolve uma questão. Faz uma formação para policiais militares entenderem que não é só porque tem determinado perfil que é um criminoso. Isso resolve a questão. O policial militar não tratar de forma diferente as pessoas que estão no Jardim Paulista ou em Goianá, cidade de Tiradentes. Isso também resolve a questão. Tem um processo, e aí é um pouco mais difícil porque envolve regulamentação dos meios de comunicação, assim, mas evitar que os programas policiais, da forma como são feitos na tarde, todos os dias,
aconteçam. Não dá pra gente trabalhar e tratar a segurança pública da forma como é colocado, né? Esse problema de violência, isso também resolve parte da situação. Gente, é mudar a percepção da violência também das pessoas, porque tem até uma pesquisa que mostrava que a própria cidade de São Paulo, que era uma das cidades mais violentas do Brasil há cerca de 10, 15 anos, hoje ela é muito mais segura, mas a percepção de segurança não evoluiu da mesma forma do que a segurança efetiva da cidade em relação a 10 anos atrás, assim. Justamente por causa disso, você tem as pessoas assistindo programas ou então você só escuta a parte ruim, né? Você não vê uma operação que deu certo, não vê uma boa prática de segurança pública integrada com Secretaria da Saúde ou integrada com Secretaria do Desenvolvimento Social. Por exemplo, teve o caso no Rio de Janeiro da apreensão dos fuzis dentro de um condomínio de luxo, onde se apreende, acho que mais de 100 fuzis, e não foi disparado um tiro, né? E isso é mais efetivo do que disparar vários tiros, vários policiais morrerem. Não, investir em equipamentos de investigação na polícia civil, né? Eu acho que essa que é uma questão, assim, às vezes as pessoas elas acham que quem luta pela desmilitarização da polícia, quem luta contra a violência, por uma segurança pública cidadã, por direitos humanos, está lutando contra o policial. E não é o caso, a gente não luta contra o policial, contra o trabalhador, sabe? Porque eles também sofrem com esse processo de segurança, eles também são assassinados, a família deles também estão inseguras, os filhos deles também estão com essa possibilidade de, tipo, ir pra rua e ser assassinado por policiais, assim, sabe? Também, né? Exato. Não, isso é muito importante que você falou, porque os policiais militares no Brasil, o índice de suicídio é muito alto. Então, para além da violência para fora, a violência psicológica que esses caras, né, esses trabalhadores passam, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra gente construir um processo de defesa, né, do trabalhador policial, do trabalhador de segurança pública, e não criticar e pensar em como transformar a lógica como a instituição da Polícia Militar funciona. Porque isso precisa ser feito, isso precisa ser criticado. Não dá pra gente defender a instituição Polícia Militar da forma como ela hoje no Brasil opera. Porque ela opera de uma forma que tanto torna insegura a vida dos policiais quanto da população em geral. Acho que até pegando essa questão dos investimentos, né, que eu tava fazendo uma compilação, assim, eu vejo que eles investem muito mais em questões que não tem uma inteligência por trás, né, eles vão muito na frente, assim, não tem uma pesquisa antes, dados, enfim, então acho que seria interessante também investir, como você falou, em direitos humanos e também numa coisa mais efetiva deles, que tragam mais resultados, né, então como você falou, por exemplo, de quando eles chegam na casa de uma criança na periferia em busca de drogas, mas não estão buscando toda a estrutura por trás de onde eles podem chegar realmente que na pessoa que tá comandando tudo, né? Então acho que é uma coisa muito pequenas situações e não uma grande no macro, assim. E eu acho que isso, se a gente consegue construir um processo assim, de fortalecimento da polícia que passe por fortalecer equipamentos de investigação que garantam que o policial militar consiga ter acesso ao que está acontecendo, fortalecer a formação desses policiais para garantir que você consiga aí um espaço na periferia que você sabe, assim, aonde está. Não só na periferia, mas aonde realmente está quem toca esse baile, sabe? E esses tratamentos não serem feitos de forma diferenciadas. E aí também a gente tem, na nossa rede de lideranças do CLP, a gente tem várias pessoas que trabalham em secretarias de segurança pública, trabalham com segurança pública dentro do setor público, talvez não na polícia militar, mas dentro dessas secretarias, desses órgãos, né? Se você tivesse um tweet que mandar uma mensagem para essas pessoas, assim, 30 segundos, o que você falaria para elas? Nossa, um tweet? O que eu falaria para elas? Olha, eu falaria que segurança pública deve ter uma perspectiva cidadã. Segurança pública é garantia de direitos civis, políticos e sociais. Segurança pública é garantia da liberdade e da vida de toda a população, não de uma parcela. Não sei se já passou um tweet. Mas seria segurança pública é sobre garantia de políticas públicas em várias áreas, diversas áreas, para toda a população. Também abrange, tipo, educação, por exemplo, as partes de segurança pública também. Então, acho que os investimentos da segurança pública podem ser investidos em qualquer outras áreas. Tipo, lazer, educação, saúde, um espaço, enfim, né, como você falou, pra ter um baile rolando e ser uma coisa tipo, da cultura deles,
deles, né? De conseguir fortalecer essa cultura também. Claro, de novo, que segurança pública, assim como diversos outros temas que a gente discute no próprio ranking, é um problema complexo. E eu acho que esse é um dos principais problemas, assim, a gente fica procurando, as pessoas, elas acham soluções fáceis, né, e quase mágicas, que não existem, gente. O Brasil é um país de 209 milhões de pessoas, que tem uma história em que mais de 2/3 foi marcada pela escravidão, assim, que eram pessoas que sequer eram consideradas pessoas, assim, eram tratadas como objeto. A abolição, ela foi feita há 131 anos atrás. É pouquíssimo tempo, se for pensar a história. Há 30 anos atrás, se a gente for pensar, a gente mal tinha negros em universidades, em qualquer tipo de espaço, né? E há 30 anos atrás, as mulheres não podiam se divorciar. Pouquíssimo tempo, né, de história, assim. E é uma estrutura social que passa por muitos anos, né, centenas de anos, que é complexo transformar, sabe? Não existe solução mágica pra nada, assim. Tudo necessariamente envolve uma série de ações, de uma série de secretarias, né, de braços do Estado. E aí não dá pra gente só achar que o braço armado do Estado vai resolver, não. Desenvolvimento social tem que estar, econômico tem que estar, educação tem que estar, saúde tem que estar, cultura, lazer tem que estar, senão não dá certo. E só pra gente caminhando pro final, fazer uma última perguntinha, você sabe dizer de cabeça, assim, uma política pública de segurança pública que você viu, que você achou muito boa, muito assertiva e que deu certo? Juventude Viva. Juventude Viva era um programa que era ligado à Secretaria Nacional de Juventude e que passava por formação de policiais, passava por espaços de cultura na periferia, passava por trabalhar jovens periféricos como agentes políticos de formação nas áreas. Então, eu acho que esse era um programa que, se eu fosse pensar assim, olha, tem uma série de críticas, mas porque é isso, né? Também não tem como. Mas, ao mesmo tempo, ele trabalhava uma perspectiva legal, assim, de, olha, segurança pública não é policial na rua com arma matando as pessoas. Segurança pública envolve cultura, envolve valorização, envolve formação pra polícia, envolve os jovens se entender também como agente político e ter trabalho nas periferias pra formação de pessoas. Então é isso, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter contribuído bastante com esse debate. A gente sempre diz que segurança pública é um problema complexo, então tem soluções complexas que envolvem diversas ações em conjunto, né, e é uma coisa histórica no Brasil. Eu queria te convidar depois para conhecer também o ranking de competitividade dos estados, que daí a gente pode te mostrar os indicadores, o que a gente está medindo e também, como a gente conversou, ele é o pilar do ranking, né, a segurança pública, de maior peso por ter essa importância grande para a população. Mas muito obrigado. Eu que agradeço o convite e adorei o papo com vocês. Esse foi o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem trabalha para resolvê-los. Se você quiser fazer alguma sugestão, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Mais uma vez, apoie nosso projeto no Catarse em catarse.me/CLP, ou, se não puder, indique esse podcast para os seus amigos e leve essa discussão mais longe. Também não se esqueça de seguir todos os canais do CLP para não perder nenhum dos nossos conteúdos e assinar a nossa nova newsletter, Desenvolvimento em Perspectiva. Muito obrigado e até a próxima! Este podcast foi editado pela Maremoto.